dia, bom sábado, você que nos assiste. Estamos aqui novamente juntos para recapitularmos essa linda lição que fala sobre o livro de Gálatas. Estamos hoje estudando a lição de número 11, já chegando ao finalzinho dessa temporada. Nós temos aqui dois amigos queridos, que bom que você está aqui, Rômulo, bom dia. O Patrick também, que fazia tempo que não vinha, para compartilhar essa lição. Você pode acessar as nossas lições através do site da cpb.com.br ou também através do facebook.com/ESI Curitiba. Nós vamos estudar hoje sobre a liberdade em Cristo. E vamos começar então com uma palavra de oração. Eu peço que o Patrick faça, o Rômulo faça a oração para nós, por favor. Senhor Deus, somos agradecidos ao Senhor por nos dar a oportunidade de, na manhã desse dia, louvarmos e engrandecermos o seu nome. Convidamos o teu Espírito Santo para nos iluminar e nos instruir quanto à tua perfeita e agradável vontade. É essas bênçãos que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de começar o estudo hoje lendo o nosso verso principal que está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. As pessoas falam muito hoje em dia em liberdade, né? Que todo mundo quer ser livre. E eu achei muito interessante que o autor da lição, ele fala que a nossa liberdade, na realidade, está em Cristo. E ele traça um paralelo entre o legalismo e a libertinagem, né? Então, para mim ficou muito claro que a liberdade é o equilíbrio. Porque tem pessoas que são legalistas, né, que seguem só a lei, então tem que ser só daquele jeito e ficam de uma maneira assim engessada, não são livres. E aquela pessoa que é libertina, que acha que pode fazer qualquer coisa, na realidade ela também é uma escrava. Né? Então, como é realmente esse equilíbrio, a gente só encontra verdadeiramente em Cristo. É o único jeito da gente ter uma liberdade com equilíbrio, né? E, Patrick, eu gostaria de começar com você, que a lição ela fala que Cristo nos libertou. E da maneira que ele coloca aqui, é como se ele tivesse nos libertado de uma escravidão, né? Ele traça um paralelo com os escravos. Uhum. Então, a liberdade de Cristo, ela liberta de duas formas, né? Quando Cristo vem e nos liberta. Ele liberta do fardo do pecado e do fardo do legalismo, aquilo que você falou, sim, esses extremos, né? A gente vem aquela velha metáfora da corda do violão. Por exemplo, se você esticar demais, ela arrebenta. Sim. E se ela estiver frouxa, ela não toca nada. Ela tem que estar afinadinha. E como que a gente afina essa corda da vida espiritual? O diapasão é Jesus, né? É o caráter de Jesus. Então essa liberdade que Jesus nos traz do pecado, muitas vezes, eu estava conversando com um grupo de amigos esses dias, a gente coloca e acaba projetando que é uma liberdade para o futuro, quando a gente for para o céu e tudo mais. O que acontece quando a gente fala assim, o preço do pecado é a morte? Não, eu vou morrer, mas está lá distante, então vai ser amanhã, vai ser quando eu estiver velhinho, e daí eu morro em Cristo, vou para o céu, é assim que funciona. Então você tem que entender que o preço do pecado é a morte agora, está acontecendo nesse momento. Por exemplo, se você pegar uma criança e você falava assim, não faça isso porque é pecado. Daí ela fala, o que é pecado? Pecado o preço do pecado é a morte. Eu vou morrer se eu pecar? Mas criança, como é muito engenhosa, começa a pensar, será que eu vou morrer? Ela vai lá e faz, né? Não é para fazer alguma coisa que é pecado, ela vai lá e faz, né? Apronta alguma, rouba um lapisinho, bate no cachorrinho. Testa, né? Eu não morri. Não funciona esse negócio. Na cabeça dela, ela encontrou esse resultado. Mas o que acontece? Em todo o nosso ato, ou estamos criando, ou estamos destruindo. Ou estamos nos aproximando de Jesus, ou estamos nos afastando. Então, nesse exato momento, quando pecamos, estamos morrendo. Por exemplo, saúde. Quando eu atento contra a minha saúde, por exemplo, eu não cuido da minha saúde, eu estou bebendo, estou fumando, eu estou morrendo. E eu estou pecando porque eu estou agredindo o meu corpo, o templo do Espírito Santo. Então, nesse exato momento, eu estou destruindo. Nesse exato momento, eu estou colhendo o preço desse pecado.
Quando eu entro no adultério, eu estou destruindo a minha vida, a vida da minha esposa, a vida de várias pessoas envolvidas. Então, às vezes, eu não tenho essa consciência de que o pecado não é algo para uma projeção futura, não é o preço da morte nessa terra e da perda da salvação. Neste exato momento, quando eu estou em pecado, eu já estou colhendo essa morte, porque eu já estou em destruição. Quando Cristo nos liberta desse fardo do pecado, Ele nos liberta desta destruição agora, neste exato momento. A partir desse momento que a gente sai do fardo do pecado, a gente encontra a liberdade de cuidar do corpo e usufruir da saúde, virar a habitação do templo do Espírito Santo, a gente começa a ter uma vida em abundância, que é a promessa de Jesus. Vim para que tenham vida em abundância agora, neste exato momento. Então, esta é a liberdade do pecado. E a liberdade, você falou daquele excesso, né? De que você poderia, seguindo certas regras, encontrar a sua salvação por mérito próprio. Então, é um evangelho maravilhoso de boas novas que podemos colher uma vida em abundância, não só para a vida eterna, mas nesse exato momento, quando entendemos que Cristo nos liberta do pecado, que é a destruição, não só da vida eterna, como hoje, agora, em cada momento que vivemos. Tá certo, ótimo. Rômulo, aqui, continuando a lição, ela fala sobre a natureza da liberdade cristã e me chamou a atenção muito uma última parte do segundo parágrafo, se puder seguir comigo, que diz assim, ó: a vida ética do Evangelho não apresenta a responsabilidade de ter que tentar fazer coisas a fim de provar que somos filhos de Deus. Ao contrário, fazemos coisas porque já somos seus filhos. Eu gostei muito dessa frase aqui. Excelente. Quando eu parei para poder pensar sobre a natureza da liberdade, eu tive que voltar e tentar entender alguns princípios. Eu peguei no dicionário o que seria, né, liberdade empregada no dicionário. Conjunto de direitos reconhecidos em face do indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face de autoridade política ou perante o Estado. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que a lei lhe faculta. Peraí, poder. Então quer dizer que a pessoa ela está investida de autoridade para poder agir em conformidade com a lei. Então eu entendo que a natureza da liberdade ela surge quando eu uso uma regra de parâmetro para definir até onde o indivíduo pode ir ou não pode ir mediante o seu direito de escolha. Não existiria uma natureza de liberdade se não tivesse sido imposto um limite norteador para dizer até onde ele pode ir ou até onde ele não pode ir. Quando nós voltamos lá no Éden, o homem era livre ou não era livre? Se nós olharmos dentro de uma visão ampla, nós vamos dizer, o homem era livre. Mas se nós olharmos dentro de uma outra visão, nós vamos dizer, o homem não era tão livre quanto ele gostaria de ser livre, porque existia uma regra limitadora. E qual era essa regra limitadora? De toda árvore que está no jardim, você vai poder comer livremente, exceto esta que está no meio do jardim, você não vai nem tocar nela, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. E diante de todo o universo, Deus estava demonstrando o quê? Que investiu o homem de autoridade, investiu o homem de poder, e mediante isso, ele recebeu o direito de escolher sobre aquilo que estava sendo limitado a ele. Aquela árvore não tinha poder, nada mágico, nada de extraordinário nela. Ela somente serviria como um referencial de conduta para que o homem pudesse estar vivendo de maneira equilibrada na presença do Senhor. Eu gosto muito da parte do direito que diz que a administração pública ela tem que fazer estritamente o que a lei ordena. E nós, cidadãos, podemos fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Ou seja, a margem da nossa liberdade se dá pelo limite que a lei impõe. Então a natureza ela vai estar dentro da lei. A lei ela vai ser a margem definidora do que é excesso ou do que é falta. Então é a lei quem descreve isso. E Paulo estava lidando agora com quem? Com um grupo de pessoas pensantes. E nesse grupo de pessoas pensantes, Paulo disse assim, vocês estão tendo dois extremos em vocês. Primeiro, porque vocês acham que a liberdade em Cristo está promovendo para vocês o direito de agirem sem a menor
sem o menor dever obrigacional, como que se não houvesse uma lei que regesse, uma lei que administrasse e orientasse vocês. Em contrapartida, vocês também têm um grupo de pessoas que atribuem tudo à lei sem examinar, na verdade, a essência das orientações que a lei está promovendo. Então eu chego à conclusão de que a liberdade que Cristo me promove, ela está dentro do limite da compreensão que a lei me traz. Então, um Estado não vai funcionar de maneira anárquica. Não tem como. A lei é quem vai determinar como se vai fazer haver harmonia e os cidadãos vão poder agir de maneira recíproca uns com os outros no tratamento que a lei traz para eles. Então eu cheguei a essa conclusão, falei assim, então peraí, então Paulo estava discutindo sobre uma natureza que ela, na verdade, ela é apresentada pela lei? Sim. Então a minha liberdade, ela é reflexo daquilo que eu entendo na essência do que a lei me fala. Então se a lei me diz, eu entendi a sua essência, eu sei até onde eu posso ir ou até onde eu não devo ir. Né? E essa questão é uma questão que hoje nós vivemos como igreja. Né? A questão dos escravos era muito interessante porque eles tinham que levar o valor deles, da sua soltura, para alguém, porque eles acreditavam que, na questão grega, um Deus seria capaz de comprar essa libertação deles. Né? Então eles entendiam assim, eu tenho que mudar o meu estado. E a questão nossa hoje, o maior conflito que vivemos é mental. O maior campo de batalha que o ser humano pode enfrentar, ele está na mente. Quando o homem pecou no Jardim do Éden, diante de todo o universo, Deus disse assim, quando instituiu aquela árvore, o homem tem toda a liberdade do mundo. Como o Senhor colocou, mas não tem como demonstrar que ele é livre se eu não estipular para ele um sistema norteador de limitação. Essa árvore é um sistema norteador de limitação. Ele é livre para fazer qualquer coisa. E como é que eu vou saber que ele rompeu essa liberdade que é dado a ele? A partir do momento em que ele violar isso aqui. Violou isso aqui, ele rompeu a liberdade. Tá certo. A lição, ela trata aqui sobre esses dois extremos separadamente, né? E o primeiro extremo, Patrick, que eu queria falar com você é sobre o legalismo. Quais são as consequências de uma pessoa legalista? Então, é importante a gente frisar o que é legalismo, né? Legalismo seria aquela coisa que você tem a lei, você tem a regra, né? Então você vive pela regra, né? Então, digamos aqui, a gente tem a tabelinha da santidade aqui, né? Guardar o sábado, né? Se vestir adequadamente. Vir na igreja sábado, domingo, quarta-feira. Estudar a lição todos os dias. Quase. O cara já marca. Você estuda a lição, hein? Né? Aí o cara dá o dízimo. Tá. Fazer o bem ao próximo. Quase que eu tô aqui. Daí ele chega e faz assim, não, eu não sou nota 10, mas eu sou nota 7. Na média eu passo pro céu. Né? Já o legalista, ele vai falar, não, eu sou nota 10. Aqui, ó. Sábado, dízimo. 3 vezes na igreja, ajudo o próximo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu guardo o sábado, eu me visto direitinho. Sou nota 10, salvei o céu. Então o que acontece com o legalismo? Onde que está Jesus aqui? Tirei Jesus, acabei com o sacrifício de Jesus. Próprio, né? Mérito próprio, eu vou para o céu porque eu sou muito bom. Eu vou para o céu porque eu sou um cara nota 10. E esse é o perigo. E Paulo mostra muito isso, a questão da lei, né? Que o pessoal nota 10 achava que era nota 10 e ia para o céu para isso. Da mesma forma que alguns acreditavam que por ser filho de Abraão ia para o céu, né? E até a Bíblia fala, não, tem o trecho lá, João fala, não, se Deus quiser suscita descendente de Abraão das pedras, né? Tipo assim, isso daí não vai te salvar. O que te salva? Unicamente somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Então, o que acontece? Durante muito tempo, essa é uma polêmica eterna, né? Essa questão de Paulo, ele fala que a lei não salva, ele fala que Cristo salva, e que se você está em Cristo, a lei perde o valor e cria essa coisa, né? Tipo assim, não, então a lei já não vale mais nada, tudo vale, e fica essa confusão. E eu ficava pensando, não, Paulo é um cara muito inteligente, né? Se Paulo fala as coisas, quando Paulo fala, você tem que parar para ouvir. Tem que parar para refletir. Até Pedro, às vezes, falava que tinha dificuldade para entender Paulo. Então, imagine a gente, né? A gente tem que parar e refletir profundamente. Eu comecei a pensar o seguinte. Imagine um abismo. Imagine que essa borda aqui da mesa é um abismo. Né?
E a lei o que é? Bota avisos aqui. Passando o abismo, morte. Passar o abismo, morte. Atravessou o abismo, morte. Então o que tá? Essa lei está aqui para me proteger minha integridade, né? Se eu atravessar aqui, eu caio no abismo e morro. Então imagina assim, para quem tem valor essa lei? Para que serve essa lei? Para quem está perto do abismo. Agora imagine que tem as setas aqui. Salvação lá. E daí Jesus está aqui. Salvação está aqui. Aí eu encontrei Jesus. Eu quero viver com Jesus. Eu nem mais me aproximo do abismo. Que valor tem essa lei para mim que estou em Jesus? Nenhum, né? Então, imagino, é exatamente isso. Tipo, a lei, ela serve para quem está infringindo a lei. Né? Eu tive problemas, ainda tenho um certo problema com tal de limite de velocidade, não sei porque foi criado aí, né? Então, às vezes, eu ando assim, radar, 2 GPS no carro. Quem está preocupado se tem radar ou não tem radar? O infrator que sou eu. Eu entro no carro de algumas pessoas e elas não têm problema nenhum. Eu falei, viu o radar? Eu estou no limite. Para ela não tem valor a lei, né? A lei, ela está evidente para o infrator. Então essa é a questão que o Paulo fala, né? Tipo assim, se você viver no abismo falando bem assim, não, eu não estou pulando no abismo, eu não passei a placa, eu estou aqui, eu sei que Jesus fica para lá, mas eu também não passei o abismo, eu também não vou cair, não vou me machucar e não vou matar. E não vou deixar ninguém passar também, então eu vou me salvar porque é isso aqui. Está sempre na zona de risco, mas você nunca viveu com Jesus, você nunca experimentou Jesus, e isso não vai te salvar. Então esse é o perigo do legalismo. E daí Paulo tem uma discussão fortíssima em cima da circuncisão, né? Que nada mais é do que a nossa moderna postectomia, que é os homens terem extirpado aquela pele inútil que está lá no membro sexual. E havia uma discussão muito grande, porque a aliança de Deus com Abraão, símbolo, né, que mostrava que o povo seguia a Deus, era a circuncisão. Então, se os pagãos se converteram para seguir, né, essa doutrina que vinha desde o pai Abraão, naturalmente, você tinha que se circuncidar. Era o pensamento judaico, se vamos aceitar os gentios, eles têm que se circuncidar, senão não vão se salvar. E Paulo volta a aquecer dessa discussão, que esses são elementos da regra, que não é isso a salvação não é isso, né? E só para frisar, não tem problema nenhum se você é circuncidado ou não é circuncidado hoje, não se preocupa com isso, né? Mesmo porque depois não tem volta. É uma coisa do aspecto de saúde muito saudável e tal. Então não é essa questão se era bom ou não era bom. A questão era se tem que ser circuncidado para ser salvo, para aceitar Jesus, para ir para o céu ou não. E não tem, não se preocupe com isso. E essa discussão ficou muito acalorada por causa disso. Porque Paulo voltava, não, se vocês começarem a criar elementos e regras, você vai voltar para o mérito próprio. Fala, não, se para me salvar eu preciso circuncidar, você acabou com o sacrifício de Jesus. Não, para se salvar, você precisa andar com Jesus, precisa aceitar o sacrifício de Jesus. Um paralelo só para ficar bem claro, por exemplo. Digamos que eu sou solteiro, não sou mais. Digamos que eu sou solteiro. Aí eu falo assim, daí eu chego pro Rômulo que é casado. Rômulo, como é que é ser casado? Tipo assim, né? Eu sou solteiro, tô aí, né? Daí eu, Rômulo, como é que é ser casado, Rômulo? Extraordinário. Extraordinário. E deixa eu lembrar, só fazer um adendozinho aqui, tem regras. Tem regras. Exatamente. Isso que eu queria, fale das regras. Né? São bastantes as regras. São bastantes as regras. Né? As regras. Futebol só uma vez por semana, olha lá. Aí o Rômulo começa a me dar as regras. Não, Patrícia, é assim, ó, você tem que cuidar da esposa, ajuda ela lá, lava a louça. Seu marido presente, faz isso, faz aquilo. E começa a me dar as regras, certo? Por que você segue todas essas regras? Eu me sinto feliz de seguir completamente. Quem você ama? A sua esposa, né? Sim. Tipo assim, aí ele começa a me dar as regras. Patrick, você não vai sair com outras garotas. Não sai com outras garotas. Não, tá louco? O homem casado não sai com outras garotas. Você faz... E ele me dá a cartilha de regras, certo? Se eu seguir essas regras, eu vou me apaixonar por alguém? Se você só olhar as regras, nunca. Agora, se eu me apaixonar por alguém, é problema eu seguir essas regras? Nenhum problema. Esse é o ponto. É o mesmo paralelo. É a mesma coisa. Só uma coisa só que eu queria comentar, Patrick, que eu acho que na época de Paulo foi muito difícil, porque eles vieram de uma linhagem de legalismo, né? A vida deles
cristã era um legalismo. Então Um histórico grande. É, o histórico foi muito grande, né? Para quebrar essa corrente aí foi complicado, né? E se a gente parar, vamos voltar lá no Êxodo, onde o povo teve 430 anos? No Egito. E de repente o Senhor promove para eles o quê? Liberdade. E o que o Senhor promove para que eles pudessem viver a liberdade de maneira plena? Os 10 mandamentos. Né? E ele estipulou regras para dizer para eles assim, vocês são livres, mas a liberdade que vocês têm deve de ser norteada por essas regras. Como assim? Eu estou livre e existem regras? Para você ser uma nação diante dos outros povos, ser respeitado e visto como um povo, você tem que ter regras, parâmetros morais, parâmetros legais. Quando ele chega para a igreja, agora ele diz assim, vocês estão vivendo dois extremos e isso está prejudicando de maneira muito significativa a expansão e o crescimento do evangelho. Aí você tem um lado que tabulava tudo, eram aproximadamente mais de 360 preceitos legais. Puxa, os sacerdotes no dia de sábado não podiam dar não sei quantos mais passos, não podiam carregar nada, então amarrava o lenço pendurado à sua cintura. Eram coisas que eram extremamente exageradas. Paulo estava dizendo assim, vocês perderam a essência, vocês perderam o sentido. Porque quando vocês olharem para a lei tem que mostrar para vocês Cristo. A lei não tem outra finalidade senão mostrar Cristo. Por quê? Porque alguém constituiu a lei. E quem constituiu essa lei tem parâmetros morais muito mais elevados. E tem um propósito muito mais específico e muito mais bem definido. Então, quando você olhar para a lei, pensa como pensou o legislador da lei. Olha o que Paulo estava tentando falar para eles. Saiam desse mundinho que vocês estão vivendo, desse aprisionamento intelectual, legalista que vocês estão vivendo nele, porque senão vocês vão se prejudicar. Vocês vão deixar de atentar para o que a lei quer dizer. Toda a lei se resume em Cristo, porque a lei aponta para Cristo. Se a lei fala de saúde, eu penso no que Cristo me promoveu lá na geração do Éden. Uma educação alimentar extremamente mais saudável. Quando eu olho para a lei na questão sacrificial, eu consigo entender que tem dois aspectos na lei. Primeiro, aquilo que eu oferto e segundo, naquilo que aceita. Então, quando eu levo a minha oferta para a questão de sacrifício, ela tem que ser uma oferta aceitável. E a pessoa que está recebendo, o sacerdote que está recebendo, ele tem que se dispor a aceitar, porque o juízo vai partir dele, se está ou não. Ou seja, tudo se resume naquele que está recebendo. E a lei, quando ela aponta para Cristo, Cristo está dizendo assim, olha, a lei ela é como um degrau. Você vai subir, vai haver uma hora que você vai cansar, vai precisar voltar um pouquinho, vai subir de novo, vai precisar cansar, vai voltar. Mas eu sou para quem a lei aponta. E a lei define tudo em mim. Se você me recebe, você vai esquecer esses parâmetros exagerados legalistas que você tem e vai entender que a sua prática ela é condicionada a fazer com que eu seja visto na vida das outras pessoas. Não por méritos de obras, por taxação de lei, aonde que você vai dizer para o outro, você precisa ser circuncidado para se então tornar um cristão. Poxa, Paulo pegou Pedro e deu-lhe um cascudo. E o que Pedro fez? Nossa, eu não entendi. Pois é, Pedro, se você tem que trabalhar essa questão ainda em você, continue falando aos da circuncisão. Porém, eu, Paulo, como já compreendi um pouquinho mais além, eu fui chamado para falar para os outros. Eu queria que você aproveitasse, Rômulo, e falasse agora do outro extremo. Não o do legalismo, mas da libertinagem, né? Que o ser humano ele tem essa tendência de cair nos extremos. Eu queria que você falasse o que a lição fala sobre a libertinagem. Essa é uma questão bem delicada. Eu até vou usar um exemplo próprio, como eu estive em várias outras igrejas atuando, ajudando naquilo que era possível, quando na igreja onde eu fui ordenado pastor, na outra onde eu fui ordenado ministro, que eram os postos mais altos, eu criei dentro do conceito evangélico um conhecimento de que eu não precisava cumprir a lei porque Cristo havia abolido a lei. Aí, determinadas condutas eram extremamente aceitáveis. E o problema disso é que você começa a olhar e dizer assim, Cristo me aceita como eu sou e não necessita que eu
exerça nenhuma atividade para mudar o meu comportamento. É aquela máxima que dizem, né? Venha como estás e permaneça como quiseres. Né? Esse é o problema de nós vivermos o extremo do outro lado. Né? A libertinagem, o que ela vai fazer? É você agir sem um parâmetro moral. A libertinagem, ela nasce na ausência de um parâmetro moral. Então, quando eu olho para a lei, eu digo para a lei assim, não preciso cumprir essas coisas. Não tenho a necessidade de cumprir essas coisas. Cristo fica incumbido e responsável por me perdoar a qualquer momento. Eu não tenho que me empenhar para poder fazer com que a minha vida se adeque às normas e aos parâmetros morais do Senhor. E isso é doído, porque eu conflitava muito quanto a isso. Então, quando eu entrava com uma pessoa para conversar sobre questões legais da própria Bíblia, aquilo que Deus havia norteado, eu falava assim, você está louco, vai perder o seu tempo falando para mim de lei. Então, para você, a salvação se baseia na lei, que por consequência disso faz você agir. Bom, eu tenho Cristo, uma vez não tenho a necessidade, tendo Cristo, de me obrigar a fazer nada de diferente ou qualquer outra coisa. Até eu tinha uma compreensão um tanto quanto equivocada do texto de Efésios, capítulo 2, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu enchi a boca para falar, não vem das obras, irmãos. Sim. Era assim que eu falava. Então, quando alguém me trazia que eu deveria de ter um comportamento condizente com o que a palavra do Senhor dizia, eu falava assim, você está se preocupando demais com essa questão legal. Cristo me proporcionou liberdade, então eu posso viver uma vida desregrada e desmedida. Mas o engraçado é que eu comecei a me sentir machucado. Em que sentido? Porque quando eu comecei a olhar para a lei, eu falava assim, Senhor, tem alguma coisa que está me desnorteando aqui, está me prejudicando. Porque eu aceito 9 preceitos e rejeito 1. Aí eu reprovo 3, 4 preceitos nas outras religiões, nas outras igrejas. E de repente aquilo começou a me machucar. Eu falei, mas o que está havendo? E o Senhor foi simplesmente falando, você está achando que você está correto. Porque você não entendeu a essência disso daqui. E esse eu acho que é uma coisa difícil realmente, né? Uma coisa, assim como o Patrick falou, quanto mais perto você está de Jesus, mais natural vai ser esse cumprimento, né? A gente já está chegando aqui ao final. Patrick, eu gostaria que você falasse sobre a última parte da nossa lição, que fala sobre cumprindo toda a lei. O que ele quer dizer com isso? Essa parte, ela acaba sendo polêmica, aquele conflito de Paulo, mas você cumpre a lei ou não cumpre a lei? Você fala que a lei não salva, mas você cumpre a lei. Como é que é esse negócio? Eu volto àquela questão do marido e da esposa, né? O marido que está apaixonado por sua esposa, ele seguir as regras de marido não é problema nenhum. Ele nem está preocupado com a regra, né? Mas por ser apaixonado pela esposa, ele não pensa em outra mulher, ele não está preocupado em adulterar, ele não tem essa tentação, ele não violenta a esposa, ele não machuca ela, ele protege, ele guarda, ele cuida e ele cumpre toda a lei. Então o Paulo está falando, quando você está em Jesus, né? Quando você está longe do abismo, você está com Jesus, você cumpre a lei, porque você não está lá, né? Então você automaticamente está cumprindo toda a lei. Enquanto que o outro está aqui, pode estar cumprindo toda a lei, mas não está em Jesus e, portanto, não está salvo. Então, parece complicado, mas é simples na prática, né? Porque o que acontece? A liberdade que a gente tem em Cristo da lei, é essa liberdade da destruição, né? Porque a lei, ela evita a nossa destruição. Então, quando eu cumpro a lei, eu estou livre dessa destruição, porque o pecado é a destruição, né? Quando eu estou em pecado, eu estou destruindo o meu corpo, meus relacionamentos, minha vida, o potencial todo que Deus criou para mim. Então, basicamente, eu entendo nesse sentido essa questão de Paulo, do cumprimento da lei, né? É aquela coisa que aquele sermão eterno do pastor Bulhon, né? Você precisa se apaixonar por Jesus e as coisas vão acontecer. O que acontece é que a gente está tentando viver pela regra e seguindo a regra e em algum momento cruzando os dedos que a gente se apaixone por Jesus por seguir as regras, né? É a mesma coisa eu começar a seguir as regras e esperar que eu vou me apaixonar pela esposa, né? Não. Eu me apaixono e daí, de repente, eu não ligo mais para os bilhões de mulheres É uma consequência, né? Exatamente, é um resultado. É um resultado. Eu acho interessante porque, assim, essa parte de cumprindo toda a lei, se nós virarmos hoje e eu perguntar para você, você cumpre
toda a lei? Essa é uma pergunta muito provocativa, né? Tiago 2,8 diz que aquele que tropeça em um, não adianta ter feito todos os outros 9. Mas espera aí, que sentido é esse de tropeçar? Será que é escorregar? Não. É o mesmo que está empregado em Mateus capítulo 18, quando Jesus vira e fala assim, olha, vocês que fazem o meu povo errar, tropeçar de maneira intencional. Opa, então peraí. Então quer dizer que, na verdade, o que Paulo está dizendo é que aquele que rejeita intencionalmente uma norma moral, esse é como se estivesse pecando em todas as outras? Sim. Eu e você vamos estar em todos os momentos deslizando na tentativa de fazer aquilo que é correto. Mas nós vamos estar buscando fazer o que é correto. O duro é quando o correto se apresenta até nós e nós nos estribamos, nos firmamos na ideia de que, olha, isso não se faz necessário mais. Aí eu vou e olho para os outros e estou espizinhando todos os outros. E eu passei a me fazer uma pergunta, será que Deus, na sua grandeza, na sua soberania, colocaria para nós aquilo que já não existisse eternamente no céu? Será que Deus proporia normas para nós que já não houvesse no céu? Porque se isso for uma verdade, então é inútil toda a fé que estamos praticando até aqui, porque então estamos vendo um Deus que faz acepção de pessoas, que faz acepção de seres, e um Deus que tem o seu caráter volátil, mutativo. E Deus não é assim. Então eu acredito que as normas que nós temos hoje para a nossa conduta diária cristã são os mesmos parâmetros que existiam no céu antes da existência do ser humano. Com certeza. Eu gostaria de fechar aqui com a última parte da nossa lição. Eu gostei muito de um comentário que diz assim, ó, a fé genuína sempre atua pelo amor. Depois diz assim sobre a conduta, né, dessa pessoa. Se alguém é seguidor de Cristo, não pode ter trato ríspido, não pode ter coração duro, falta de compaixão, não pode ter linguagem vulgar, não pode ser cheio de pompa e presunção, não pode ser dominador, nem pode usar palavras ásperas, nem censurar e condenar. O meu desejo essa manhã é que para nós, né, assim como aqueles que nos ouvem, que a gente possa ter esse equilíbrio de ter essa liberdade em Cristo, né, e que a gente esteja cada vez mais próximo de Cristo para, como o Patrick falou, a gente não ficar nessa zona de perigo, né, e não se preocupar tanto com isso ser uma coisa natural para a nossa vida, o cumprimento dessa lei. Eu agradeço muito a participação de vocês. E eu gostaria de terminar com uma palavra de oração e eu peço que o Patrick faça então a oração, por favor. Oremos. Pai Santo que está no céu, muito obrigado por nos propiciar a liberdade em Cristo, a liberdade da destruição, a liberdade da morte, a liberdade do mal que o pecado causa a cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir na jornada daqui nessa vida e que a cada momento tenhamos a certeza de que em Cristo somos mais que vencedores. Que possamos permitir que o amor de Cristo cresça em nossos corações, de forma que possamos refletir o caráter de Jesus em nossa vida, sendo uma luz nesse mundo de trevas e atraindo muitos para Ti, Pai. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós agradecemos muito a sua participação conosco nesse sábado. Nós gostaríamos apenas de lembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 9 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.